Vamos lá, a aula de hoje, aula de número 94, a primeira carta de Pedro. Para a gente começar a entender essa carta, vamos entender a autoria dela e o momento da carta, tá bom? Então, nós temos como autores dessa carta tanto Pedro quanto Silas. Silas, aquele que era companheiro de Paulo, que a Bíblia o chama também de Silvano. Silvano é uma corruptela do nome Silas. Logo nós somos apresentados isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Já nós vamos ver melhor essas regiões. E também, no final da carta, é citado Silvano. 1 Pedro 5, versículo 12, diz que com a ajuda de Silvano, a quem eu considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. O nome Silvano é uma corruptela do nome Silas, assim como o nome Priscila, por exemplo, é uma corruptela de Prisca. Né? Assim, nós temos esses nomes na Bíblia, na língua grega ele fica um pouco maior a corruptela, diferente do nosso que a gente abrevia para menos. É isso. Mas vamos lá. Começo algumas curiosidades com relação à autoria do texto, porque a gente não tem nenhuma referência de Pedro ministrando nesses lugares. Ali para onde ele escreve a carta, que é a região ali da Ásia Menor, como nós chamamos, né? Seria a região oeste, noroeste e oeste da Turquia hoje. Naquela região, Paulo teve lá muito tempo. Você vê, por exemplo, Paulo passou 3 anos em Éfeso, que talvez seria a principal cidade naquele lugar. Os discípulos de Paulo foram para outros lugares, como por exemplo Epáfras foi lá para Colossos. Paulo não tinha ido para Colossos ainda, nem Laodiceia, mas esses irmãos, o evangelho chegou lá através de irmãos ligados a Paulo. Mas nós não temos um ministério de Pedro naquela região. Outra coisa é que Pedro era um ministro para os judeus, diz isso lá na carta aos Gálatas, por exemplo, e também no livro de Atos também é citado isso. Então, na carta, o autor ele vai preparando a igreja de como enfrentar uma perseguição. Só que, nos tempos em que Pedro estava vivo, a perseguição naquela região da Ásia Menor, para onde é endereçada a carta, não existia ainda. Nós temos uma perseguição da época de Pedro, quando Pedro estava vivo, e a perseguição de Nero. E a perseguição de Nero, ela se deu somente em Roma, quando Nero colocou fogo em Roma e perseguiu os cristãos ali, isso se deu somente em Roma e não nas outras partes do império. Então, fica aqui algumas dúvidas com relação a essa autoria, mas eu acho que eu encontrei uma solução para nós entendermos melhor essa questão da autoria ser em nome de Pedro nessa carta. O próprio ensino da carta também, ele traz muito da teologia de Paulo. Tem algumas ênfases na teologia de Paulo que aparecem claramente nessa carta e na carta aos Efésios. Então, diferente daquelas cartas que nós já estudamos aqui, que são aquelas cartas, é o próprio Evangelho de Mateus, que são derivadas das comunidades de Tiago. Essa daqui, ela se parece mais com a linguagem de Paulo. É claro que é provável que Pedro tenha absorvido um pouco dessa linguagem de Paulo, até pela própria escrita de Silvano, porque Silvano é Silas, lembra que Paulo e Silas, Silas era companheiro de Paulo, né, que viajaram, inclusive por essa região da Ásia, Silas estava com ele ali o tempo todo, e Pedro também esteve em Roma com Paulo. A gente não tem isso na Bíblia Sagrada, mas nós já estudamos aqui, se você quiser ver detalhes sobre isso, a gente cita até esses textos, lá na aula 90, Herança das Comunidades de Tiago e o Evangelho de Mateus, eu cito os textos de Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia, Dionísio de Corinto, e esses citaram de Pedro e Paulo junto, evangelizando lá em Roma. Inclusive Dionísio chega a dizer que os dois foram mortos juntos, na mesma época, Paulo decapitado no caso, e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Isso estão nos livros de história, nós lemos isso naquela aula. Agora,
Boa parte da carta pode ser, então, de redação posterior. O que eu concluo? Eu concluo que essa carta pode ter sido feita da seguinte forma. Inicialmente, conselhos que Pedro tenha dado aos irmãos perseguidos lá de Roma. Isso lá por volta dos anos 64 até 66, quando provavelmente dá-se ali a morte de Pedro. E esses irmãos, então, pegam agora essa carta e adaptam essa carta a um outro período histórico, ao período histórico lá da época de Domiciano e Trajano. Eu vou pedir aqui para os meus auxiliares para colocar o mapa cronológico para mim, por favor. No mapa cronológico, está na tela? Então, você que está acompanhando aí na tela, no mapa cronológico, localize aí logo ali no final, você vai ver, entre o ano 64 e 67, por exemplo, onde temos ali tanto a morte de Paulo, de Pedro, lá em cima você vai ver César Nero. 64 é quando se dá um incêndio de Roma. Segue o ano cronológico aí e vá até o ano, perto do ano 95, por exemplo, quando você vai ver Domiciano, e logo depois, no ano 100, depois do ano 100, você vai ver ali o Trajano. Então, desse período todo, teve uma forte perseguição, muito, muito, muito pior do que aquela de 64 até 66, 67, por Nero, tá? Então, é isso que acontece. Então, o que os irmãos fizeram? Os irmãos pegaram, então, provavelmente, os conselhos que Pedro tenha dado lá naqueles anos, de 60 e pouco, eles repetem esses conselhos aqui, já no final, muito próximo depois do ano 100, por exemplo, já até depois que João tem escrito Apocalipse, e você vai ver, inclusive, a linguagem, alguns detalhes nessa carta aqui, são linguagens desta época, né, de que João escreve Apocalipse. E é muito provável, então, que essa segunda edição, vamos colocar assim, dessa carta, saia entre os anos 90 até os anos 115. Essa carta, então, ela pode ser colocada como um escrito do bloco das comunidades herdeiras de Paulo. E a sua última datação como sendo essa dos anos 90 a 115. Muito bem. É interessante a gente notar isso tudo, porque Pedro, por ter andado com Paulo e ter servido em Roma, certamente se desligou um pouquinho daquele lado judaizante das comunidades de Tiago. Então você vê aqui um Pedro muito mais próximo dos escritos paulinos e então certamente alguns discípulos, talvez ligados às igrejas que eram ligadas com Paulo, como essas, por exemplo, da Ásia Menor, recebem então essa carta, assim como receberam também as cartas lá da época de João. Muito bem. Há um outro detalhe aqui, que era comum entre os judeus dessa última época, dessa época muito próxima aí dos anos 90 e 100, por aí, da nossa era, dar um apelido para Roma de Babilônia. Era uma espécie de repúdio com a opressão que Roma causava, que se assemelhava à Babilônia. E em 1 Pedro aparece isso. 1 Pedro 5,13 diz: aquela que está em Babilônia, ou seja, como se Pedro estivesse escrevendo de Roma, né? Também eleita, envia saudações. Roma ela passa a ser chamada de Babilônia depois da destruição de Jerusalém ali no ano 70 da nossa era. A similaridade é porque foram os babilônios que haviam destruído Jerusalém lá em 587 antes da Era Comum. E Roma também era vista como Babilônia devido à sua pecaminosidade. Eles tinham assim muita licenciosidade, prostituição, bebedeiras, luxo excessivo, tudo isso tinha. E eles, como diz até um texto bíblico, Roma se prostituía com os reis da terra, enriquecendo os mercadores e oprimindo os pobres.
Então, chamar Roma de Babilônia não era somente um código para os romanos não saberem, era uma denúncia pela opressão e anunciar sobre ela que o mesmo julgamento que veio sobre Babilônia viria também sobre o Império de Roma. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 e 3, texto da mesma época, cita assim que o anjo bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa de seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, o fato de se referir a Roma como Babilônia, e esse era um termo usado somente muitos anos depois da destruição de Jerusalém, dá para notar que houve aqui uma redação posterior desta carta de Pedro. Certamente houve talvez uma carta de Pedro que deve ter circulado em Roma, reaproveitaram essa carta e colocaram outros detalhes que se aplicariam muito mais àqueles irmãos da Ásia Menor, para onde essa carta é endereçada. Então, no assunto da carta você começa a notar alguns conselhos interessantes. Vamos direto ao conteúdo agora da carta. Com exceção da Ásia, nome de uma das províncias da região da Ásia Menor, note, existe no Império Romano chamava-se de Ásia Menor toda esta região, e Ásia é uma província dentro desta região. Tá? Para quem não sabe, Ásia significa algo como onde nasce o sol, alguma coisa parecida, porque ali era o último ponto a leste do Império Romano. Quando o Império Romano chegou até ali, então chamava aquela região de Ásia. Agora, quando o Império foi se expandindo mais, perdeu esse significado. Muitos anos depois, já com os mapas do nosso tempo, é por isso que o último continente, olhando no mapa a leste, ele é chamado desta maneira, lembrando que toda a nossa visão ela é eurocentrista, né? Com a Europa no centro, seria este o último continente. Vamos lá. Então, com exceção da Ásia, a Bitínia, o Ponto, Galácia e Capadócia, elas eram regiões sem muita presença de infraestrutura romana e sendo composta não de grandes cidades, mas de pequenos vilarejos, aldeias, povoados. Ela era uma região rural, não era uma região urbana. Ela era uma região de pessoas que eram assim, olha, conforme Roma foi estendendo o seu império, certamente, vamos entender assim, nas margens do seu império, haviam muitos povos que se rebelavam contra Roma, que não aceitavam Roma. Roma então ia lá e detonava esses povos, né, assim, com suas guerras. Então, muitos daqueles habitantes fugiam, iam para outras regiões, como aconteceu na Judéia. Quando houve a rebelião lá na Judéia, lembrando que a Judéia, nesse período, ela era o limite do Império Romano, quando há essa rebelião lá na Judéia, os romanos vêm, destroem tudo, destruíram Jerusalém e um monte de coisa. Então, os judeus se dispersaram e foram para várias outras partes do Império. Da mesma maneira, isso aconteceu também com outros povos. Não é? E é interessante notar que essa carta, ora parece que ela se parece direcionada aos judeus dispersos, mas na sua maioria dos textos nos lembram povos que não eram judeus, que serviam outros deuses, como o próprio texto diz mais adiante que nós vamos ver. E eles então fugiram dessas suas localidades e começaram a se espalhar dentro do Império Romano, principalmente nessa região. Essa era uma das regiões que eles iam. Por quê? Era uma região onde eles conseguiriam um emprego mais fácil, um emprego na agricultura, um emprego camponês. Por quê? Porque essas pessoas, eles não tinham direito à cidadania, porque eles eram estrangeiros e forasteiros. Então, embora eles pagavam impostos do seu, vamos dizer assim,
daquilo em que eles consumiam, daquilo que eles faziam, ou em cima dos seus ganhos ali, eles não votavam, eles não tinham posse de terra, eles não podiam transferir bens ou heranças, não possuíam casamentos legalizados, eles não eram cidadãos. Nada que pudesse ser registrado. Se colocasse nos nossos dias, seria o seguinte: é um cidadão vivendo sem CPF. Ele não tem CPF, ele não tem RG, falando nossa linguagem hoje. Então ele não pode ter, nos nossos dias seria alguém que não pode ter conta bancária, não pode comprar, não pode vender nada registrado, ele só pode trabalhar na clandestinidade. Assim era esse povo. Eles podiam morar em outro país, mas sempre como estrangeiros e sem direitos. Muitos deles se tornavam escravos. E a escravidão para eles era uma sobrevivência, porque assim, me dê comida e eu trabalho de graça para você. Era uma escravidão nessa base. Só que eles passavam a ser realmente escravos e registrados ali como escravos, ou seja, marcados como escravos. E eles conseguiriam a sua liberação ou a sua libertação num pagamento muito alto de dote. Portanto, como não tinha ninguém que comprasse a liberação deles, eles acabavam se tornando escravos pelo resto da vida. Então, nessa carta é interessante, ela existe uma exortação aos escravos, mas não tem nenhuma exortação aos senhores. O que denota que talvez para essas comunidades, para quem foi escrita essas cartas, eram comunidades de gente pobre, gente sofredora, gente que era escravo ou com ganhos mínimos. Vamos ver isso, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, um texto longo, de 16 a 25, acompanha comigo aí a leitura. Ele diz assim: vivam como pessoas livres, perceba a linguagem, que é uma linguagem para quem é escravo, né? Mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, ou seja, vivam como escravos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, e não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Aí está. Nota uma coisa nesse texto, é que os irmãos ali, eu não acredito que Paulo, mesmo Pedro, né, aceitasse a escravidão como sendo algo correto. Para eles isso era completamente incorreto. Na linguagem deles não é correto. Você vê, por exemplo, na carta de Paulo, por exemplo, aos Gálatas, fala: não existe mais escravos nem livres. Ou seja, no meio da igreja isso não existia. Mas eles não tinham força para quebrar isso no meio de uma sociedade. Se um escravo se rebelasse, ele seria morto. Se um escravo se rebelasse, seria denunciado. Primeiro que ele era estrangeiro, não tinha CPF nem nada. Vamos colocar CPF na nossa linguagem, então eu sei que é anacrônico isso. E ele se rebelar contra um senhor que era um cidadão, esse cidadão denunciaria ele às autoridades romanas, as autoridades romanas simplesmente matariam. Simplesmente isso. Então, para sobreviver, vem o conselho: se submetam. Se submetam. É injusto? É, mas Jesus também foi injustamente castigado. Então era uma forma de se evitar conflitos. A esses é ensinado que eles são livres, pois foram resgatados, preço pago por libertação de um escravo, por Cristo. É interessante isso porque
um escravo só poderia ser livre nesse caso se ele fosse comprado, ou seja, resgatado. Então, quando usa o termo que Cristo nos resgatou, é que ele pagou o preço pela nossa libertação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos ou resgatados, tá? Redimir, resgatar, mesma coisa aqui, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Também é ensinado que, mesmo perseguidos e vivendo na pobreza, eles tinham uma herança no céu. Olha esses dois textos que lindos, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Olha que coisa linda, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, as pessoas eles eram escravos, não tinham herança, não tinham bens, não tinham nada, mas ele está dizendo aqui, mas em Cristo, vocês não só foram resgatados, como há uma herança reservada para vocês nos céus. Nós temos uma riqueza, nós precisamos, como Paulo orava aos Efésios, né? Que sejam abertos os olhos do seu entendimento para você saber a herança da sua riqueza nos santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 ao 9. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, ou seja, a fé de vocês é genuína, vale muito, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, acho linda essa frase, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível, ou seja, não dá para expressar em palavras, né? Não dá para ser dita, e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui também, se você me permite um parêntese, voltando, retroagindo na nossa aula aqui, é interessante o fato de dizer, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Se isso tivesse sido escrito quando Pedro estava vivo, tinha muitos irmãos que tinham visto Jesus vivo. Muitos deles tinham convivido com Jesus e estavam espalhados por todo o império. Nesse período aqui agora, já mais ou menos próximo do ano 100, mais ou menos, né? Não tinha mais ninguém vivo que havia andado com Jesus. Por isso o texto dizendo, mesmo que vocês não o tendo visto, vocês o amam. Isso mostra que o texto realmente é um texto mais tardio. Mas voltando aqui, ele mostra que embora vão ser entristecidos por um tempo pelas provações que passavam, havia uma graça valiosa sobre eles, uma alegria maravilhosa sobre eles que criam. Aquilo realmente era a sua fé. Outra coisa que existe sobre esses irmãos, esses escravos, esse povoado pobre e perseguido, onde eles viviam, eles não eram gente, eles não eram povo, eles não eram cidadãos, eles eram uma mão de obra barata e explorada, mas, no entanto, na cabeça deles, eles entendiam, nós somos sim, nós somos embaixadores de Deus aqui, nós somos os sacerdotes que intercedemos pelo povo. Eles eram desqualificados pela sociedade, mas não por Deus, porque agora eles eram povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Gente,
Que mudança maravilhosa o Evangelho faz na vida, no coração, na mente de uma pessoa. Imagina como o Evangelho estava trabalhando a autoimagem daquelas pessoas. Imagina, saíram dos seus povoados, deixaram tudo para trás, talvez a sua casa, a sua cidade foi queimada pelos romanos, fugiram para um outro lugar para sobrevivência, tendo que ser escravo eles e seus filhos, não tendo direito à propriedade, morando talvez de favor em alguma casa dentro da propriedade de alguém, não é? E agora vem o Evangelho e começa a mostrar o valor que essa pessoa tem, como Deus vê essa pessoa, e eles começam a entender a importância de quem realmente eles eram. É fantástico isso. Vamos entender agora, mas eu vou me aprofundar um pouquinho agora no contexto cultural, sociológico, o pano de fundo em que viviam essas pessoas nesse período. Eles eram os perseguidos. Primeiramente, eles eram perseguidos pelos judeus. Os judeus perseguiam os cristãos por motivos tanto religiosos quanto políticos, porque os cristãos eles tinham uma atitude que parecia ser um movimento revolucionário anti-romano. Por quê? Eles ficavam proclamando que Jesus era um outro rei. Você vê isso, por exemplo, lá no livro de Atos, é narrado, Atos 17, versículos 6 e 7, diz assim: contudo, não os achando, por quando aconteceu Paulo e Silas, né, pregando lá na região, contudo, não os achando, arrastaram Jason, que hospedou o Paulo e Silas, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, ou seja, diante dos romanos que governavam a cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Perdão, os oficiais eram oficiais da cidade, mas ligados a Roma, tá? Então ele apresenta diante deles assim: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Então, você nota, os líderes judeus eles não queriam ser confundidos pelos cristãos, como cristãos. Por quê? Porque para o Império Romano, judeu e cristão era a mesma coisa. Então, para tentar garantir os seus direitos, né, que eles tinham e ali não sofrerem juntamente com os cristãos, eles denunciavam os cristãos diante das autoridades romanas com acusações distorcidas, infundadas, inventando coisas acerca dos cristãos. Teve uma época até que inventaram que os cristãos eram canibais, porque eles comeram a carne e beberam o sangue do seu mestre, uma alusão à ceia, né? Então havia essas perseguições e acusavam isso diante dos romanos. Uma outra forma que os cristãos também eram perseguidos, eles eram perseguidos por xenofobia. Que é isso? Um preconceito contra estrangeiro. Você vê um pouco desse preconceito aqui no Brasil, e olha que aqui é um preconceito fraco. Na Europa isso é muito mais forte, Estados Unidos também. A maneira como eles têm preconceitos com pessoas que são de outras nações. Então, esses que vieram de outras nações, habitaram ali, se tornaram cristãos, os vizinhos mesmo os denunciavam, porque o preconceito surgia porque eles viviam de uma maneira diferente da maneira religiosa, cultural e política que aquele povoado já vivia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Olha, nota, Pedro não está aqui, o autor, né, que seria aqui em nome de Pedro, não está falando para judeu, está falando para gente que se converteu de outra religião, né? No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranhos que vocês não se lancem, guarda bem isso aqui que eu vou falar um negócio nosso aqui, que não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Por isso os insultam. Deixa eu trazer um pouquinho para o nosso tempo. Muitos cristãos no nosso tempo têm feito uma coisa que eu acho que vai contra esse texto.
Tem alguns cristãos que, pregando em nome da aculturação, de falarmos uma linguagem que o povo entende, o que eu sou a favor, eu acho que nós temos que ter uma linguagem inteligível, mas eu acho que esses irmãos ultrapassam alguns limites. Como, por exemplo, cristão no carnaval. Me desculpa, você que frequenta carnaval, está aqui claramente. Diz aqui claramente que os cristãos não se juntavam com essas festas em que havia libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra e idolatria repugnante. E eles não entravam nessa torrente de imoralidade. Então, claramente, cristãos, nessa categoria de cristão, não participariam de algumas coisas que cristãos nos nossos dias fazem. Então, preste atenção você, porque eu acho que o cristão tem sim que ter uma diferença do chamado povo do mundo, o povo que não anda com Deus, o povo que segue o Deus desse século, o povo que não tem uma cultura cristã. Eu não estou dizendo que nós temos que se afastar de tudo, que o crente não pode nada, não é isso que eu estou dizendo, não sou careta nem quadrado, mas cá entre nós, muita gente passa demais dos limites. Continuando aqui, os cristãos não frequentavam mais as festas em honra aos deuses da região. Está aí um outro detalhe. Tem muito cristão que, em nome de ser simpático aos outros, acaba fazendo um sincretismo, participando de cultos que são a outros deuses. Veja bem, gente, uma coisa é eu tratar um outro ser humano que tem uma religião diferente da minha, com ética, com respeito, com educação, ouvindo até mesmo as coisas que ele possa me ensinar de sua vida e de sua experiência. Eu posso tudo isso, mas participar de um culto dele, isso não casa com alguém que cultua um Deus completamente diferente. Eu estou dizendo isso porque virou moda agora também um tipo de cristão em que ele simplesmente participa de um culto na igreja, um culto de umbanda, por exemplo, da mesma maneira. Me desculpa, isso vai contra o ensino das Escrituras. Não havia entre os cristãos, olha só que interessante, não havia entre os cristãos divisão entre escravos e senhores, homens e mulheres, gregos ou estrangeiros. Gregos, eu disse grego aqui porque aquele povo era considerado grego, tá? Embora hoje para nós ali é Turquia, naquele tempo era herança ainda do Império Grego. Inclusive, quando você estuda sobre os gregos, que eles são formados praticamente de povos como os jônicos, os dóricos e tem mais um outro que eu não me lembro, ali é onde ficavam os jônicos. Então, dá para você ter uma ideia de que ali o povo tinha cultura grega e que eram gregos como você vê na Grécia. Era assim aquele povo. Só que entre os gregos havia claramente quem era grego e quem era estrangeiro, quem era escravo e quem era senhores. Isso tinha muito claro na Grécia. Inclusive entre homens e mulheres. Eu deveria ter copiado para vocês, mas eu li uma frase de Aristóteles que chega assim, eu queria, se qualquer mulher lesse essa frase de Aristóteles, ela detestaria Aristóteles para o resto da vida. Acho que ela não ouviria mais nada que Aristóteles tem a dizer. Aristóteles dizia algo, eu não lembro a frase dele, tá? Mas eu não sei de cor a frase dele, mas o conceito dele era o seguinte, o conceito dele era que toda virtude no nascimento de uma criança vinha de um homem, a mulher apenas emprestava a carne. Ou seja, o corpo daquela criança realmente viria da mãe, mas toda a estrutura interna dela viria do homem. Se o homem tivesse erros e defeitos na sua vida, então nasceria mulher. Mas se o homem fosse digno e perfeito, então nasceria um homem. Olha a cabeça, né? Tem uns aí que de vez em quando fala também, porque eu dei uma fraquejada e nasceu menina, né? Mas tudo bem. Tem gente, tem esse machismo estrutural hoje em dia também. Então, naquele tempo, o machismo estrutural era muito mais pesado e forte do que hoje. Mas na igreja não. Na igreja não era, tanto é que você vai ver adiante aqui comigo, que muitas vezes os prisioneiros, liderança da igreja, eram mulheres, como diaconisas, por exemplo. A palavra diácono e ministro é a mesma palavra. Então, duas ministras foram presas e elas eram escravas, mas eram ministras no meio da igreja. É interessante ver isso. Então, no meio da igreja, não tinha escravos e senhores, não tinha homens e mulheres, não tinham gregos e estrangeiros, e quem era
lá da mesma região começava a olhar isso com maus olhos, por causa do preconceito. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano de 1906, quando houve aquele avivamento da Rua Azusa, numa das narrativas ali no livro Avivamento da Rua Azusa, de Frank Bartman, conta, por exemplo, de uma reportagem do Los Angeles Times, né? O Los Angeles Times, na época, nem sei se existe esse jornal hoje mais, mas naquele tempo existia, Los Angeles Times tinha uma narrativa assim, em que o homem estava escandalizado, ele dizia, que coisa horrível, porque ele viu uma mulher branca, que ele diz assim, claramente culta, que tinha estudado e abraçado, orando junto com um homem negro que não tinha estudo e nada, para você ver como a sociedade da época tinha uma aversão ou um preconceito, um racismo declarado. Ora, se nós estamos falando isso no século XX, imagina isso lá no primeiro século. Então essa separação dos cristãos, dos costumes daquela sociedade, criava uma tensão, levando os vizinhos o quê? A denunciá-los a Roma, que era quem tinha poder de julgá-los. E aí vem a pior tipo de perseguição, que é a perseguição pelos romanos. Tem um documento que pode nos ajudar a entender melhor esse contexto de perseguição que havia sobre os cristãos. Trata-se de uma carta escrita por Plínio. Você vai ver aí agora na sua tela, Plínio. Essa é uma menção, um fragmento de uma inscrição com o nome Plínio, que aparece lá na Basílica de Santo Ambrósio, lá em Milão. Então é este Plínio aí. Ele era um governador da Bitínia e do Ponto. Ali do lado também você vê uma foto da estátua de Trajano, que era o imperador, era o César Trajano, tá? Que era o imperador nessa época. Eu vou colocar um mapinha aí para você. Esse primeiro mapa que eu mostro é um mapa atual. Tá? Eu peguei do Google Maps, mostrei para você onde é que fica Roma, mostrei para você ali a região de Istambul e toda aquela extensão à direita ali de Istambul. E embaixo onde está Esmirna, guarde bem, porque aquela é a região muito próxima, não exatamente ali, de Éfeso. Tá? Ou seja, aquela região de Esmirna é a região da chamada Ásia. E lá em cima, onde está Istambul, é a região de Ponto e Bitínia. Então eu vou mostrar o outro mapa aqui agora, né? Esse outro mapa é um mapa ampliado. Quando você viu naquele mapa anterior um quadrado azul, no próximo mapa é essa ampliação que eu faço. Então aí dá para você localizar melhor. A carta ela é dirigida às igrejas que ficam nessa região aí. Bitínia, Ponto, Ásia, Capadócia, essa região, para esta região que é dirigida essa carta. Agora, Plínio, ele era governador da Bitínia e do Ponto. Então, em torno do ano 111 da nossa era, ele escreve uma carta para o imperador. E eu copiei um trecho enorme aqui dessa carta. E aí é que eu peço para você acompanhar. Ou você acompanha a minha leitura por áudio, ou você acompanha na sua apostila. Se você ainda não baixou sua apostila, carisma.com.br/didaquê, você vai encontrar lá a nossa apostila, ou se você está seguindo ao vivo, no chat aí sempre aparece o link da nossa apostila. Na nossa apostila, eu vou ler aqui, porque eu não coloquei na tela, porque o texto era muito grande. Diz assim a carta de Plínio para Trajano. Senhor imperador, é norma para mim submeter a ti todos os pontos sobre os quais tenho dúvidas. Quem melhor poderia orientar-me quando hesito ou instruir-me quando ignoro? Nunca participei de processos contra cristãos. Não sei por isso a quais fatos e em que medida se aplicam ordinariamente a pena ou as perseguições. Eu me pergunto, não sem perplexidade, se há diferenças a observar segundo as idades, ou se a tenra infância está no mesmo nível que o adulto. Ou seja, se o adulto for condenado de morte, eu também condeno a criança. Se o adulto for condenado a chicotadas por ser cristão, se a criança também se disser que é cristã, eu devo também chicotear, seria mais ou menos isso. Se deve perdoar a quem se arrepende, ou se quem foi cristão não ganha nada quando se retrata, se é necessário punir o simples nome cristão na ausência de crimes,
ou crimes implicados pelo nome, ou seja, o cara se declarou cristão, já é para ser castigado, não importa se ele não é criminoso, se ele é uma boa pessoa, não importa. Olha como estava, que nível que estava a perseguição sobre esse tempo de ser cristão. Era proibido ser cristão. Não importava se você fosse uma boa pessoa. Tanto que na carta eles tentam contornar, na carta de Pedro, né? Tenta contornar, dizendo, olha, viva bem, tudo mais, porque se você fizer o bem, você não vai ser perseguido. Nesse caso aqui, pouco tempo depois, até fazendo o bem era perseguido. Continuando a leitura. Eis, entretanto, a norma que tenho seguido para com aqueles que me foram denunciados como cristãos. Perguntei-lhes se eram cristãos. Aos que confirmavam, perguntei segunda e terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que perseveravam, mandei executá-los. Seja qual for o significado da sua confissão, eu estava certo de que era necessário punir pelo menos essa teimosia e essa obstinação inflexíveis. Outros, dominados pela mesma loucura, anotei-os, por serem cidadãos romanos, então para serem enviados para Roma. Porque ele não poderia matar um romano ali sem ser julgado. Foi o caso de Paulo. Por que não matou Paulo lá quando Paulo foi preso? Porque ele era cidadão romano, tinha que ser julgado por Roma e em Roma. Como acontece em casos semelhantes, estendendo-se a acusação com o andar da investigação, logo se apresentaram vários casos diferentes. Foi afixado um panfleto sem assinatura, contendo um grande número de nomes. Aqueles que negavam ser cristãos ou tê-lo sido, se invocavam os deuses segundo as fórmulas que eu lhes ditava, se se sacrificavam mediante o incenso, o vinho, diante de sua imagem, né, de uma imagem seria, que para este fim eu mandava trazer, com estátuas das divindades, e se além disso blasfemavam o Cristo, coisas essas que, segundo se diz, é impossível obter-se daqueles que são verdadeiramente cristãos, pensei que de fato devia deixá-los ir. Outros, cujos nomes tinham sido fornecidos por um denunciador, disseram que eram cristãos, depois de afirmarem não ser, que tinham sido realmente cristãos, mas que tinham deixado de sê-lo, uns há 3 anos, outros há mais tempo, outros há 20 anos. Todos esses adoraram a tua imagem e as imagens dos deuses e blasfemaram o Cristo. De resto, afirmavam eles que toda a sua falta ou o seu erro tinha se limitado ao costume de se reunirem, olha a dica que eles dão, como é que se reuniam os cristãos naquele tempo, de se reunirem num dia fixo, antes do levantar do sol, de cantar entre si alternadamente um hino, a Cristo como a um Deus, de se comprometerem por juramento a não cometerem algum crime, mas a não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltarem à palavra dada e a não negarem um depósito reclamado em justiça. Terminados esses ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem outra vez para tomar a sua refeição. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero voltar nessa leitura num ponto aqui interessante. Nota que os cristãos se reuniam, cantavam um hino a Cristo, como sendo um Deus, e eles se comprometiam, olha aqui, comprometerem por juramento a não cometerem algum crime, não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, e não faltarem com a palavra dada, e não negarem nenhum depósito reclamado em justiça. É interessante, esses são conselhos dados na carta de Pedro. Então, essas cartas circulares que vinham para a igreja levava a sério e usava aquilo como confissão de si mesmos. Eu continuo a leitura da onde eu parei ali, reclamado em justiça. Terminados estes ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem outra vez para tomarem sua refeição, que apesar do que dizem outros, é simples e inocente. Mesmo a essa prática tinham eles renunciado, depois de meu edito, pelo qual, segundo as tuas instruções, proibi as associações secretas. Julguei tanto mais necessário extrair a verdade de 2 escravas, que eram chamadas diaconisas. Mesmo submetendo-as à tortura, encontrei apenas uma superstição insensata e exagerada. Parando a leitura um pouco e destacando aqui um detalhe do trecho. Nota que 2 prisioneiras dele eram 2 escravas
e elas eram líderes na igreja, diaconisas. É que nos nossos dias a ideia de diácono é uma ideia de alguém apenas que serve na porta ou coisa parecida. Esquece essa ideia. Diácono, a palavra diácono é a mesma palavra para ministro, tá? É a mesma palavra. Servo e ministro é a mesma palavra. Então, alguém que era ministro da palavra ou servo da palavra é diácono da palavra. Normalmente, os diáconos era o nome dado àquelas pessoas que nas igrejas, nas casas, traziam o ensinamento. Então, esse era o nome dado. E aqui nós temos mulheres ensinando e elas ainda eram escravas. Ou seja, aqui dá para notar como eram naquele tempo, né? Então, naquele tempo tinha mulheres tranquilamente no ministério. Continuando aqui. Por isso, suspendi o processo para recorrer ao teu parecer. Julguei que a questão merecia que eu ouvisse teu parecer, sobretudo por causa do número dos acusados. Ou seja, está crescendo muito o número de cristãos. Há uma multidão de pessoas de todas as idades, de todas as condições, dos dois sexos, que estão ou serão colocados em perigo. Não é somente nas cidades, mas também nas aldeias e pelos campos se espalhou o contágio dessa superstição, ou seja, do cristianismo. Creio, contudo, que é possível detê-la ou curá-la. Inegavelmente, os templos que estavam quase abandonados começam a ser frequentados. As cerimônias rituais, há tanto interrompidas, são retomados. O que ele está falando aqui é dos templos pagãos, que o pessoal começou, todo mundo se converter e sumiram dos templos e das cerimônias. Mas agora, com essas prisões e proibindo o cristianismo, muitos voltaram a frequentar os templos, né? As cerimônias e rituais, há tanto interrompidas, são retomadas e por toda parte é vendida a carne das vítimas, carne dos sacrifícios, seria a melhor tradução, tá? A qual até o presente tinha caríssimos compradores. Ou raríssimos, poderia ser feito assim também traduzido. É fácil, por isso, pensar na multidão de pessoas que poderia ser curada se o arrependimento fosse aceito. Essa é a carta de Plínio, governador da Bitínia e do Ponto, ou seja, um romano, escrevendo ao imperador Trajano. A carta, então, de Pedro, ela se dirige a esse povo sobre como eles poderiam enfrentar a perseguição. E olha os conselhos ali de Pedro. Primeiro conselho deles, viva de modo exemplar. A perseguição é um tema comum nessas cartas que circularam na igreja, das igrejas da segunda e da terceira geração, no final do primeiro século e início do segundo século da nossa era. Então, tentando minimizar a perseguição, tentando evitar que os cristãos provocassem a perseguição dentro das possibilidades, ensinava-se aos cristãos algumas coisas. Por exemplo, sejam bondosos. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. É interessante, ele está dizendo, no dia em que eles virem o julgamento de Deus, eles vão glorificar Deus, falando realmente que aquele povo era um povo correto, eles eram bondosos. Outra coisa que ele diz, afaste do mal e faça o bem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 ao 17, diz assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, que venham a sofrer porque praticam justiça. Porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aqueles que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha como é que se trata a gente de outra religião. Fale com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Uma outra coisa que ensinava
é que eles eram bem-aventurados por serem perseguidos por causa da justiça. Eu citei aqui na apostila esse texto, com Mateus 5,10, mas é interessante isso porque Mateus 5,10 diz que eles seriam felizes se eles fossem perseguidos por causa da justiça. Note, não é perseguido pela justiça, porque fez coisa errada. Ser perseguido por causa da justiça, ou seja, por estar fazendo certo. Justiça na Bíblia tem a ver com equalizar, não é? Quando você, por exemplo, equilibra a balança, quando você ajuda o pobre e o necessitado, você está fazendo justiça. Justiça social é boas obras, é a mesma coisa. Então, quem é perseguido por causa das boas obras, seria isso que é perseguido por causa da justiça. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 16, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Talvez isso seria uma alusão que nos tempos de Pedro, Nero botou fogo em Roma, não é? E exatamente num bairro ali que era muito próximo dos cristãos. Pode ter sido isso, tá? Mas vamos lá. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. É interessante notar em alguns livros que eu tenho de história aqui da igreja, contam como muitos desses cristãos, mortos como eram, a maneira como eles eram mortos também, o fato de que muitos deles não negavam a Cristo, como você viu lá na carta de Plínio, que eles não negavam e ele mandava imediatamente que matassem esses homens, dizia que normalmente eles eram mortos cantando, quando eles começavam a cantar e adorar a Deus até o último suspiro que dessem ali. Como deve viver a igreja em tempos de perseguição? É a conclusão daqui da carta que a gente quer tirar desses ensinos aqui, dessa carta de Pedro. Então, um dos conselhos é acolhendo uns aos outros. Esse povo, eles eram estrangeiros e peregrinos e eles trabalhavam em uma terra que não era a terra deles. Então, eles viviam em casas, e casas provavelmente casas simples, casas que eram casas dentro da propriedade dos outros. Imagina em grandes fazendas, pequenos casebres construídos apenas para os trabalhadores morarem ali. Eles pagavam tributos num país que não lhes dava direito, porque mesmo eles não tendo nenhum registro, ao pagar o seu salário já lhes era debitado o imposto para Roma. O que eles tinham? Eles tinham Deus como Pai e eles tinham uns aos outros como irmãos. Essa era a riqueza deles. Interessante. A riqueza deles era, no presente, o amor da igreja e dos irmãos. No futuro, a glória de Deus e a vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 diz assim: Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas. Nota, o texto está dizendo que o Deus deles lidava com todo mundo como sendo pessoas iguais. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 ao 25 diz assim: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade, ele cita aqui o Antigo Testamento, tá? Toda a humanidade é como a relva. Toda a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Eu acho demais, eu amo esse texto, amo.
Semente perecível aqui ela pode ser entendida como sêmen humano, porque gera um corpo perecível. Pode ser visto dessa maneira. Mas também pode significar que eles nasceram de novo para a vida, porque aqui fala que eles foram comprados por ouro e prata. Lá em 1 Pedro 1,18, cita-se ouro e prata como coisas corruptíveis, ou seja, coisas perecíveis. E é a mesma palavra usada aqui também. Então vocês não foram regenerados por uma semente perecível, vocês não foram libertos porque alguém lhes comprou com ouro e prata, não é? Mas vocês, como diz o outro texto, foram comprados pelo sangue de Jesus. Então eles não tinham uma vida nova de status social comprado por dinheiro, mas eles tinham o quê? Vida eterna, gerada pela palavra de Deus na vida deles. Eles não tinham casa, mas agora eles eram essa casa. Eles não tinham cidadania, mas agora eles eram povo de Deus. Uma outra coisa que ensina aqui nessa carta de como eles enfrentariam a perseguição é servindo uns aos outros. É assim que a igreja deve viver em tempo de perseguição. O serviço deveria vir principalmente do exemplo da liderança da igreja. Por isso que no capítulo 5 foca agora nos líderes. Já que a liderança na igreja era sinônimo de serviço, ministério é igual serviço. Guarda isso, antes de eu ler aqui o texto, eu queria dizer algo aqui para vocês. Lembra que nós lemos que 2 escravas, mulheres, eram ministras? Pois bem, todos eles lá entendiam que você na igreja cresce para baixo. Ministério é serviço, ministério não é ser servido. Assim deveria ser, por exemplo, Paulo fala que apóstolo é o pior dos piores, ele chama de escória os apóstolos. Isso é bem diferente do que nós estamos vendo na igreja dos nossos dias. Na igreja dos nossos dias, o apóstolo é o topo da pirâmide, o semideus, que manda em todo mundo, que é servido e que tem seus privilégios. E na igreja o que você vê é aquele que está no meio do povo, servindo o povo, orando pelo povo, não é? Se doando pelo povo e ministrando a palavra para o povo. Eles são servos da palavra, ministros da palavra, é isso que eles são. 1 Pedro capítulo 5 vai ensinar, antes ainda de estar no texto, ele vai ensinar como deve ser o comportamento dos chamados presbíteros. Presbítero é a palavra dada aos irmãos mais maduros. Aliás, a palavra presbítero significa velho ou idoso. Por exemplo, Paulo tinha 50 e poucos anos de idade e ele fala Paulo velho. Então aqui está falando dos irmãos maduros. Os presbíteros mais velhos e os presbíteros mais novos. É esse detalhe que Pedro começa a ensinar aqui. Tanto que ele fala que ele era um dos presbíteros. Ele não era apóstolo? Sim, apóstolo era o seu dom, o seu ministério e o que ele fazia. Presbítero era o que ele era. Ou seja, pessoas maduras na posição de governo da igreja. Então, Pedro agora vai se dirigir aos presbíteros mais velhos e aos presbíteros mais novos. Então, quando fala aos jovens, são aos jovens presbíteros. Vamos entender aqui os conselhos. Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens presbíteros, jovens líderes, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. No final aqui dessa carta, como esse conselho é dado aqui aos irmãos, eu quero aplicar isso estritamente aqui aos irmãos da nossa comunidade, povo da Carisma. Eu queria dar um conselho aos irmãos mais velhos. Qualquer irmão mais velho na nossa comunidade
faz parte de uma liderança de alguma forma. Entenda bem, liderança aqui, gente, não é dono, não é cargo, não é título, não é nada disso. Eu estou falando de gente que está servindo. Então, os mais antigos devem se comportar de que maneira? E os mais novos devem se comportar de que maneira? Lembrando que naquele tempo a igreja se reunia escondida em casas, em reuniões pequenas. Então, essas pessoas normalmente eram aqueles que eram os ministros da palavra nesses grupos pequenos. E aqui está o conselho dado aos presbíteros mais velhos e aos presbíteros, no caso, mais novos, aos líderes mais maduros, seja de tempo de casa ou de idade, e os mais novos de tempo de conversão ou até mesmo mais novos em idade. Vamos lá. Conselhos aos líderes mais velhos. Primeiro, pastoreiem o rebanho de Deus. Pastorear é alimentar com a palavra de Deus. Estou dizendo isso, é importante, olha, pastorear é alimentar com a palavra de Deus. Estou dizendo isso porque é um conceito errado, vindo aí, principalmente dessa moda de discipulado, de células no meio da igreja, de que pastoreamento é uma espécie de terapia, de consultório de terapia, onde a pessoa vai ter alguém para contar todos os seus problemas. Você sabe que nós estamos na geração dos coachings e na geração da supremacia da psicologia e na geração dos personal, não é? É personal isso, personal aquilo outro. Pois bem, tem muita gente que está querendo um personal pastor, né? Então, um pastor pessoal. Então, algumas pessoas falam, eu não sou pastoreado, porque as pessoas, os pastores não gastam tempo comigo, não me acompanham. Mas quem disse que Jesus fez isso? Me mostra na Bíblia Jesus fazendo isso. O que eu vejo Jesus é ensinando para a multidão, ensinando a palavra de Deus, e aquela palavra era suficiente. Algumas vezes em grupos menores, sim. Algumas vezes os discípulos acompanhavam e aprendiam com ele vendo, sim. Mas em nenhum lugar você vê aquela coisa pessoal ali, né? De um a um, como hoje se coloca em G12, MDA e tantos outros modelos de discipulado hoje em dia. Eu não vejo isso claramente nas Escrituras. Sim, eu vejo discípulos no sentido de pessoas que acompanham alguém no ministério, como Timóteo acompanhou Paulo, por exemplo, se tornando um discípulo dele. Eu vejo isso. Mas ali não era um consultório de atendimento, né? É até interessante dizer isso também, porque eu sei, tem pessoas, por exemplo, eu vou falar de uma reclamação minha. Eu vou contornar, tem uma reclamação sobre mim e eu vou devolver essa reclamação. A reclamação sobre mim que alguns chegam é o seguinte, o Anésio não me atende, ele não tem tempo, tudo mais. É interessante, né? Essa mesma pessoa, por exemplo, chega para mim, por exemplo, num domingo e fala, vamos lá, eu assisti o Didaquê, puxa, quanto conhecimento, hein? Quanta coisa que você ensina. Pois é, meu irmão, para ensinar tudo isso, eu preciso estudar. Eu preciso ler, eu preciso me dedicar, porque é essa a minha função. Essa é minha área aqui na igreja. Essa é minha área ministerial aqui para a igreja. Então, por favor, me dê tempo para eu poder fazer essas coisas. É isso, né? Então, pastorear é alimentar com a palavra de Deus, e isso a gente faz aqui. Uma outra coisa, nós temos pastores aqui, damos atendimento pastoral, precisar de alguma coisa, estamos aqui para ajudar, coisa que qualquer outro irmão maduro na fé, próximo de você, também poderia fazer, mas nós temos pastores aqui também que fazem isso. No entanto, os nossos pastores que estão aqui, eles também vão indicar para você orar, vão ensinar você a resolver seus problemas, porque aqui nós ensinamos a autonomia, ou seja, a maturidade. Se eu ficar resolvendo todas as vezes os problemas dos meus filhos, eles não crescem. Nós temos que deixar nossos filhos testar, errar, fazer as coisas por conta própria. Nós orientamos, damos orientação, mas damos a eles a chance de crescer. Então, pastorear é alimentar o rebanho com a palavra de Deus. O texto diz, pastoreiem o rebanho de Deus. Agora, uma lembrança aos pastores. Uma lembrança aos pastores é, o rebanho é de Deus, não é seu. Então, o texto vem com várias coisas. Não faça por obrigação de seu salário, tem que fazer por paixão. Se não é por paixão, meu querido, não faça. Não faça aqui, nem é por questão de salário, não faça por posição. Não faça porque senão vão me cobrar. Faça por paixão, porque se não é por paixão, não serve para servir. Não sejam dominadores, sejam um exemplo, e a Bíblia diz que quem vai te dar recompensa é Deus. Outro conselho aqui aos líderes mais novos. Sujeitem-se aos mais velhos.
É interessante isso, porque diz ali, sejam humildes e não orgulhosos, e diz que Deus vai resistir àqueles que são orgulhosos. É interessante isso porque o jovem, ele vem com uma superioridade física, ele tem mais pique de fazer muita coisa. O jovem também vem com muitas ideias novas, e isso tudo é bom e faz parte da característica da juventude, mas lhe falta a sabedoria do mais velho. Por isso diz, se sujeite a essa sabedoria do mais velho. Aprenda a andar no tempo em que o mais velho determina. Então se humilhe diante de Deus. Por quê? É interessante que diz assim, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Por que diz esse texto para a gente se humilhar diante de Deus? Porque se a gente não se humilha diante de Deus, nós somos orgulhosos. E diz que Deus resiste orgulhoso. Então a minha frase é essa. Ou você se humilha diante de Deus, ou Deus vai humilhar você. Se humilhar diante de Deus tem graça, você cresce. Ser humilhado por Deus, você passa por disciplina. Por exemplo, lá em Deuteronômio, se não me engano, sim, no capítulo 8, em Deuteronômio, fala, por isso eu levei vocês para o deserto, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não meus mandamentos. Então, Deus nos humilha quando a gente não se humilha. Então, se humilhe diante de Deus, respeite as autoridades, respeite os mais velhos. E aquela vontade de sair fazendo a obra, lancem a sua ansiedade sobre Ele, Ele vai cuidar de vocês. Eu vou terminar contando um exemplo que aconteceu na minha vida, e eu já vou terminar. Alguns anos atrás, imagina eu jovem, afoito, vontade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, aquela vontade de ver a igreja crescendo e um monte de coisa acontecer. E eu me lembro que eu estava numa conferência de pastores, juntamente com o Jamê, Jorge Mitian e tantos outros irmãos, e aqueles irmãos estavam ensinando algumas coisas que a gente já tinha passado por aqueles ensinamentos, a gente queria coisa nova, e vamos crescer, e vamos sair nas ruas, ganhar pessoas, evangelizar, multiplicar os discípulos, aquela coisa toda. Estava eu e um outro, na época, companheiro meu de ministério, falando esse montão na orelha ali do Jamê, e eu me lembro muito bem da atitude do Jamê. O Jamê pegou, olhou para mim, olhou para o irmão, quieto, né? Porque eu falei, Jamê, o que você vai falar? Ele quieto, demora para responder, coçou o bigode, me abraçou o irmão como quem ia assim caminhando e começou a andar com a gente. E ele falou simplesmente essa frase, falou assim, paixões da mocidade, é isso. É a grande lição que eu, como jovem, recebi do meu pai na fé naquele momento, que era o Jamê. Muito bem. Para terminar o texto que fecha essa carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olá, irmãos, estamos de volta. Obrigado pelas perguntas lançadas aqui para nós. E vamos aqui a algumas perguntas. A primeira é da Edinalva, que pergunta o seguinte, Anésio, os cristãos perseguidos eram executados no Coliseu? Edinalva, aqui é uma questão histórica, veja bem, nós temos alguns relatos dados pela igreja de cristãos mortos no Coliseu. Mas nós não temos nenhuma prova disso dentro dos relatos romanos, de que isso acontecia lá no Coliseu. No entanto, haviam outras arenas romanas ao longo de todo o império no qual os cristãos eram mortos. Olha só, se a gente voltar lá para a década de 60 da nossa era, né, ano 64, lá a perseguição de Nero, é contado que eram colocados carnes nos corpos dos cristãos e entregue a cachorros. Era isso que era feito.
tem também relatos da sua maioria, ser mortos crucificados. No entanto, pelo número enorme de cristãos, visto que você viu lá naquela carta que eu li de Plínio, talvez tinha outras formas mais rápidas até mesmo de execução e algumas, quem sabe, utilizadas nestes shows, desses teatros romanos que eram espalhados em todo o Império, né? Em todo o Império se dava, como eu dizia, dava-se ao povo pão e circo para o povo gostar ali do Império Romano. Então, sim, a igreja diz que sim, e tem relatos de muitos cristãos mortos ali. Tem outros relatos, por exemplo, que são assim, de uma mulher que é uma santa, hoje eu não me lembro o nome dela, e que ela foi entregue ali às feras, mas primeiro chicotearam bastante ela, depois entregaram ela sangrando para as feras, e aqueles bichos começaram a lambê-la, e ela ficou ali dias sem ser morta dessa maneira, porque os bichos não queriam comê-la. E aí vem as lendas também, não é? Que você sabe como é que é o povo, principalmente o povo medieval, as lendas que trouxeram em cima disso. Então, não é certo de que tivemos ou não cristãos mortos ali no Coliseu. No Coliseu, que a gente sabe, tinha os gladiadores. É tudo que a gente sabe. O Jairo me pergunta o seguinte: Anésio, as igrejas aqui do nosso país têm perseguição? Jairo, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro a gente tem liberdade religiosa no Brasil. Aliás, cadê aquele povo que disse que se fulano fosse eleito ia fechar as igrejas, né? Não estou falando agora não, estou falando lá atrás, lá atrás, tá? Em 90 e pouco, né? Falavam isso lá atrás e isso nunca aconteceu, né? É porque tem gente que só é movida pelo medo, né? Tem gente que o medo faz parte não só da vivência dele, mas alguns políticos também gostam muito de medo. Então esse negócio de perseguição no Brasil é uma coisa falada já há muitos anos. Teve perseguição da seguinte forma, por exemplo, teve perseguição dos católicos sobre os protestantes. Isso no século XIX, início do século XX também. Eu mesmo li sobre pastor sendo amarrado em cavalos aqui em São Paulo e arrastado pelas ruas, esfolando até ser morto. Isso eu li lá nos arquivos do jornal Estado de São Paulo. Então, tivemos perseguição nesse sentido. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe perseguição dos evangélicos sobre espíritas. Você vê isso com evangélicos invadindo o centro espírita e detonando ali o centro espírita, quebrando tudo mais. Você vê esse tipo de perseguição. Agora é os evangélicos que perseguem, né? Alguns falam, mas esses daí não são evangélicos, eles são... Gente, eu estou dizendo que é em nome dos evangélicos que é feito isso, tá? Tem um monte de gente aí também que se diz pastor e que não é pastor coisa nenhuma, mas tudo bem. Agora, perseguição à igreja aqui no país, sim e não. Tem talvez uma ou outra sobre igrejas que são muito ligadas à política, de extrema esquerda ou de extrema direita. Essa sofre algum tipo de perseguição, mas a perseguição não é por amor a Cristo, é uma perseguição por razões políticas, por isso, mais nada. Então, eu particularmente estou sendo honesto com você, eu nunca fui perseguido. Não sei o que é ser perseguido nesse país. Gente falar mal não é perseguição, né? Eu estou falando de perseguição de proibição. Nunca fomos. Agora, Jamê, meu pastor, uma vez eu perguntei para ele o seguinte, falei, Jamê, sobre tribulação, vai ter tribulação, não vai ter? Ele falou, não seria uma boa? Em outras palavras, será que o crente não precisa? Você sabe, às vezes eu acho que se viesse uma perseguição sobre a igreja no Brasil, a coisa ficaria bem mais pura, não é? Eu acho que daí a gente voltaria aos bons e velhos tempos de crente mesmo, e não gente que hoje usa a igreja para ganhar alguma coisa ou para tirar algum proveito. Em termos de pergunta é isso. Eu tenho aqui também uma frase aqui do Reginaldo. O Reginaldo está dizendo boa noite, faço teologia pela Unigran Rio, mas é através dos estudos daqui que eu venho amadurecendo a didática, maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, querido. Esse elogio fica aqui para toda a nossa equipe e para todo o pessoal que nos bastidores fazem esta
obra chegar aí até vocês e também os demais da nossa equipe aqui da igreja que me dão todo o suporte para que eu possa ter esse tempo livre aqui para estudar e ministrar vocês. E isso é devido a também tantos irmãos que trabalham aqui, que patrocinam, né, esse momento, e os nossos irmãos também que contribuem, né, para que a gente pudesse ter esses equipamentos todos aqui e poder transmitir isso gratuitamente a todos, né? Eu reparto esse elogio com todos os outros irmãos. Obrigado, Reginaldo. Gente querida, Deus abençoe. Vamos reler então essa semana a carta de Pedro? É assim, eu ensino aqui no Diga Aqui, aí você durante a semana lê. Leia numa versão, numa outra versão, leia. Ela é pequena, acho que até a terça que vem dá para você ler ela pelo menos, dá para lê-la pelo menos umas 3 vezes aí, olha, facinho, em versões diferentes, não é? Vai te ajudar bastante você compreender melhor o texto. Que Deus abençoe cada um de vocês, graça, paz e bênção, até terça-feira que vem.